bom ver a casa do Senhor repleta, né? Estamos aqui mais um momento de ceia, um momento muito especial, onde trazemos à nossa memória o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. E Ele se sacrificou para termos uma vida, como a irmã estava testemunhando há pouco, né? Uma vida de fé, uma vida de ousadia. Essa deve ser a atitude que cada um de nós precisamos experimentar. Não é uns e outros não, mas todos nós precisamos ter esse comportamento. Mas a verdade é que nem sempre nós somos assim, somos pegos muitas vezes desacreditados. Parece que a obra do Senhor ela não é suficiente em muitas situações e vemos muitos de nós cabisbaixos diante da adversidade. O que o Senhor espera de cada um de nós? A atitude, a reação pela fé na palavra, crendo que Ele é poderoso para agir na vida da irmã, age na sua, age na minha. Ele age no impossível. Existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Absolutamente não. E nós precisamos então crer nesta verdade, precisamos nos apropriar desta verdade e viver dia após dia para o louvor da sua glória. Meus amados irmãos, existe um caminho muito tênue entre a autocongratulação e o desalento. É muito difícil de chegar a este caminho, parece mais uma trilha, e de permanecer também nesta trilha, neste caminho. Porque aqueles irmãos e irmãs que servem ao Senhor com todos os seus talentos, com toda a sua capacidade, pode correr o risco de achar por algum momento que é através da sua capacidade que ele está conseguindo realizar aqueles grandes feitos. O contrário também é verdadeiro, quando alguém olha para si mesmo e vê na sua incapacidade a falta de condições de realizar a obra do Senhor, e por causa disso, muitos têm fugido de realizar a obra do Senhor, porque olham para si e veem que não têm condições alguma. Nós sabemos muito bem que o Espírito Santo de Deus, Ele capacita aqueles a quem Ele chama, Ele também capacita. E nós precisamos crer nisso. Nós não podemos nem nos autovalorizar, achar que somos demais, como também achar que somos de menos. Nós somos o que Deus fala a respeito de nós na sua palavra. Não precisamos ir atrás de elogios, mas também não precisamos trazer acusações para as nossas vidas de acordo com as nossas limitações. Nós precisamos crer no Senhor Jesus, como se fugindo de agir e obedecer aquilo que Ele tem para cada um de nós, como se nós estivéssemos sem fazer absolutamente nada diante do Senhor, nós pudéssemos agradá-lo. É impossível. Diante daquilo que nós realizamos, se nós estivéssemos na cadeira do réu hoje, qual seria o nosso veredito? O que é que seria dito ao nosso respeito? E nós hoje vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30, a parábola dos talentos. Você pode se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, vai ficar um tempinho sentado. A palavra do Senhor diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então o que recebera 5 talentos se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles.
O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantastes e ajuntas onde não espalhaste. E com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunte onde não espalhei? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Pai, diante da Tua presença, nós queremos nos apresentar e mais uma vez clamar pelo Teu socorro. Dependemos do Teu Santo Espírito para ministrar e para entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Meus queridos, essa parábola é uma parábola muito conhecida. É uma parábola que se situa após o sermão escatológico do nosso Senhor Jesus Cristo, falando do princípio das dores e da grande tribulação. Aqui nós sabemos e acabamos de ler o relato de 3 servos. Os 3 servos fazem-se distinção apenas pela sua capacidade. Todos eles receberam 1 talento, de acordo com a sua capacidade. Um 5, outro 3, outro 1. E cada um deles agiu de acordo com a sua capacidade. Nesta noite eu gostaria de enfatizar a respeito do veredito que é dito a respeito desses 3 homens. O veredito que é falado a respeito das suas atitudes e das suas reações com o talento que eles recebem. Talento, nesta parábola, refere-se a um valor daquela época, uma moeda que era comercializada, os bens, e se comprava e se vendia. Mas talentos também pode representar os dons, a capacidade, as habilidades que cada um de nós podemos ter e temos, porque assim Deus concede a cada um de nós. O primeiro veredito que eu quero trazer para a nossa reflexão nesta noite se encontra no versículo 30. Permaneça com a sua Bíblia aberta. É o veredito da justiça. A palavra diz assim: lançai fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nesse primeiro veredito que nós vemos do Senhor para com este servo, observamos que este homem, ele não usou o seu talento. Ele recebeu de acordo com a sua capacidade. E é muito interessante notar isso, porque Deus, Ele não desconsidera aqueles que têm muita ou que têm pouca capacidade. Ele confere a cada um de nós um talento, uma habilidade. Este homem, ele foi então reprovado em sua atitude, porque ele recebe aquele talento do Senhor e o que ele faz, ele esconde. Ele é classificado então na parábola como um servo inútil, porque foi preguiçoso e sem valor algum. Ele não trouxe rentabilidade daquele capital que recebeu. Ele não deu retorno para o seu senhor. Aquilo que ele esperava poderia ter recebido de banqueiros, mas o modelo que a parábola é escrita é como se o seu senhor, ele tivesse saído há um tempo e ele não pagou por um período de trabalho, mas como se chamasse aqueles servos
e os chamasse para serem seus sócios, e na sua ausência, eles então iriam granjear e trabalhar para que aqueles talentos eles fossem multiplicados de acordo com a sua capacidade. Ele não cumpriu a confiança que repousava sobre ele, como fizeram os seus outros 2 companheiros. O que podemos perceber? O que podemos olhar e trazer como lição, ou repreensão, ou um alerta para as nossas vidas a respeito deste primeiro servo que recebe este veredito? Primeiramente, nós observamos que essa pessoa inútil era um servo. A pessoa inútil era um servo. E aqui nós nos nomeamos como servos do Senhor. Pessoas que estão servindo a Deus. Este homem, em nenhum momento, ele vai refutar, desconsiderar que ele era um servo. O momento em que ele recebe o talento do seu Senhor, ele era um servo. O momento em que ele devolve aquele mesmo talento, ele também era um servo. Ele tinha a capacidade, e a capacidade dele foi aquilo que ele realizou. Ele não granjeou, ele não trabalhou, ele não se esforçou. É como alguém que é extremamente preguiçoso para poder ver o resultado do trabalho das suas mãos e descansa solenemente, aguardando que algo sobrenatural aconteça, mas isso não aconteceu. Como muitas vezes, e na maioria das vezes, não acontece na nossa vida. Esse servo, ele estava descansado com o seu talento em suas mãos. Ele esconde aquele talento e fica, então, naquela situação. Ele não reage, ele não procura, ele não se esforça, ele não faz absolutamente nada com aquele talento. Deus, ele confia talento nas tuas mãos. Amém? Dependendo da sua capacidade, se 5, se 3 ou se 1, não importa a quantidade, Deus, ele confia talentos às mãos da igreja, aos servos do Senhor. Você é servo do Senhor, esta pessoa também era servo, porém ele era um servo inútil. Aqueles que não estão trabalhando, aqueles que não estão se envolvendo, aqueles que não estão buscando desenvolver o talento confiado por Deus, a sua e a minha vida, é um alerta dele para cada um de nós nessa noite. Como é o veredito de Deus para as nossas vidas? Como nós estamos então reagindo ao talento que ele concedeu a cada um de nós? Esse primeiro servo, ele não fez caso da confiança do seu senhor. Era necessário haver confiança neste relacionamento. O Senhor então confia naquele servo, mas aquele servo não faz caso. Ele age com indiferença àquele talento e ele então fica descansado. Nós sabemos muito bem que a palavra de Deus afirma que o julgamento do Senhor começa pela casa do Senhor. Imaginemos nós que se assim começa pela casa do Senhor, o que será daqueles que não temem a Deus? Porque eles eram servos. Este homem, ele era servo. Era um servo inútil, mas era servo. Ele era uma pessoa que agia como alguém nominal. Estava no meio, talvez trazendo a aplicação para a igreja do Senhor, estava no meio da igreja, tinha talento, mas ele estava simplesmente como um espectador, alguém que observava a necessidade de se trabalhar, mas permanecia de braços cruzados, não se importava em dar e prestar contas para o seu Senhor, e por isso ele vai e fica descansado absolutamente no seu lugar. Qual é o talento que Deus te confiou? Você sabe qual é o chamado? Qual é a inclinação que Ele colocou no teu coração? Se Deus já inclinou o teu coração, o que eu e você temos feito, qual tem sido a nossa reação? Este servo, ele foi tão impetulante, que ele volta para o seu Senhor e vai afirmar: aqui está o que é teu. Ele está tão indiferente na prestação de contas daquilo que ele recebeu, que ele simplesmente diz: olha aqui, está aqui. Aqui está o que o Senhor me confiou.
Mas a questão está aí porque a repreensão que ele recebe é uma repreensão muito dura da parte de Deus. Será que nós queremos receber essa repreensão do Senhor? Porque nós sabemos muito bem que a palavra de Deus afirma que diante de Deus todos um dia irão prestar contas da sua vida. Não existe um que irá escapar. Todos nós que nos nomeamos como servos, aqueles que não servem ao Senhor, eles irão prestar contas, nós iremos prestar contas ao Senhor. E mais uma vez fica a pergunta: como nós estamos reagindo com o talento que Ele nos confiou? O que é que nós estamos fazendo para granjear, para aumentar, para desenvolver? Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa reação? O alerta inicialmente deste primeiro servo, que ele é inútil. Ele era uma pessoa que era serva. Ele não se desconsiderava como servo. Ele olhava para a sua condição: eu estou aqui e eu sou servo. Mas um servo que não estava fazendo absolutamente nada. Um servo que sabia da sua capacidade, porque o seu Senhor o afirma, que Ele dá e confere a cada um segundo a sua capacidade, e ao receber a este talento, ele simplesmente desconsidera a confiança que o Senhor depositou na sua vida. É um alerta muito grande para cada um de nós. O Senhor confiou um talento a você. Ele tem algo a realizar através da tua e da minha vida, mas a pergunta é: o que nós temos feito? Ele era um servo, porém inútil. Em segundo lugar, esse servo, ele avalia mal o seu senhor. Ele olha para o seu senhor e vê um senhor irado, um senhor que está prestes e pronto a punir, que vai falar no versículo 24: sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta aonde não espalhastes, eu fui e escondi, e enterrei. O talento que o Senhor me deu, eu peguei e não fiz caso, e escondi. Eu não trabalhei para poder multiplicar aquilo que o Senhor confiou em minhas mãos. Ele olha para Deus, vê a ira, vê a justiça, e ele então teme. Não quer então um relacionamento mais próximo. Ele não está preocupado, mas ao mesmo tempo ele age para com o Senhor com a ótica errada de quem é Deus. E quantos de nós muitas vezes nos relacionamos com Deus diferente do que está na sua palavra? De um Deus amoroso, misericordioso, de um Deus que capacita, de um Deus que direciona, de um Deus que traz resposta, de um Deus que age mesmo quando nós achamos que nós não vamos conseguir realizar algo que Ele confiou em nossas mãos. Este é o Deus que nós cremos e tememos. O Deus que sara câncer, o Deus que faz ressuscitar mortos, o Deus que salva pessoas, o Deus que te conhece e que confia o talento em tuas mãos. Ele olhou para o Senhor e parece mais que ele adotou a postura do irmão mais velho do filho, da parábola do filho pródigo. Ele olha para o seu Senhor, o irmão mais velho: Senhor, eu estou aqui contigo o tempo todo, eu estou trabalhando, o Senhor nunca preparou um cordeiro para mim, o Senhor nunca se preocupou comigo. E o pai olha para o filho e diz: olha, tudo que eu tenho é teu, tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário é nosso. A questão é como nós estamos nos relacionando com Deus. Parece até que é algo distante, e nós muitas vezes ouvimos na oração do Pai Nosso, a oração que se fala na Igreja Católica, com todo respeito aos nossos irmãos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu.
nós nos relacionamos com um Deus próximo. Não é um Deus distante, não é um Deus que é indiferente, mas um Deus que se preocupa e que trabalha por nós, ao nosso favor. Esse é o Deus a qual nós tememos. Esse servo inútil agora estava olhando para o seu Senhor e via apenas a rigidez, via apenas uma face da moeda, estava observando apenas como ele conseguiu conquistar tudo o que ele possuía. Quantas vezes nós estamos olhando assim para o Senhor, se relacionando assim com o Senhor? Lembremos daquela viúva que insistentemente estava aos pés do juiz para que ele então resolvesse a sua causa. O nosso Deus é esse juiz ao contrário. Porque esse juiz era um juiz que não temia a Deus. Era uma pessoa que era má em sua conduta, mas ele mesmo vai afirmar: para me ver livre, o Senhor não quer te ver livre, não quer que você se afaste, pelo contrário, Ele quer que você permaneça perto dEle, e por causa disso, Ele trabalha ao nosso favor. Se aquele juiz iníquo resolveu a causa daquela mulher, imagine o teu Pai de amor, como Ele não pode trabalhar ao teu favor. Imagine o que o nosso Deus de amor não pode fazer por mim e por você, se nós simplesmente olharmos para Ele e continuarmos pedindo, e continuarmos batendo, e continuarmos diante da face do Senhor, até que Ele responda, até que Ele tenha uma solução para a nossa causa. Mas para isso nós precisamos confiar, para isso nós precisamos depender e olhar que a obra da cruz de Cristo, ela é suficiente, e lá é demonstrado o amor dEle por cada um de nós. Não foi pouca a obra da cruz de Cristo para com as nossas vidas. Ele te ama. Não fique intrigado com Deus porque uma adversidade lhe sobreveio. Não fique chateado com Deus porque até agora Ele não te respondeu. Ele continua assentado no alto e sublime trono. Ele continua trabalhando na tua vida e na minha vida. Ele continua realizando os seus propósitos e decretos em cada um de nós. Aonde o Senhor está no seu silêncio, trabalhando nas nossas vidas. Ele está realizando algo que nós não compreendemos no momento, mas no futuro nós iremos compreender. Esse é o Deus a qual nós servimos. Esse é o Deus que te conhece e me conhece. Esse servo que era uma pessoa inútil, era um servo, não abandonava o seu título de servo, porém inútil. Ele também olha para o seu Senhor e vê apenas o aspecto da rigidez. Apenas alguém que está muito distante e que não pode então socorrer ou intervir a sua causa. Ele olha para o Senhor de forma errada, de forma distinta, não como nós precisamos olhar para o nosso Senhor. Nosso Pai é um Pai de amor. O nosso Pai é um Pai de misericórdia, que cuida de cada um de nós. E nós, na caminhada, percebemos que muitas pessoas andam assim, insatisfeitos com o Senhor. Pessoas que estão desanimadas no meio do povo de Deus. Pessoas que estão cabisbaixas, como que chateados com o Senhor. E por não haver uma resposta ou uma ação de Deus, elas então se omitem a trabalhar para o reino dEle. E olham para o Senhor, o Senhor, Ele é fiel na vida da irmã que deu testemunho contra o câncer. Ela venceu, mas na minha vida, o Senhor não agiu na minha vida, naquela situação, naquele momento. Abençoado, Ele agiu e continua agindo, porque senão você não estaria aqui. Se o Senhor não tivesse trabalhado lá, você e eu não estaríamos aqui. Portanto, paremos de olhar para o Senhor e querer responsabilizá-lo pelos nossos pecados.
De que se lamentam os homens se lamentam dos seus próprios pecados. E muitos agora mesmo não estão satisfeitos com Cristo, porque Cristo não é o centro das suas vidas e dos seus projetos. A sua religião é uma obrigação, não o seu deleite. Logo, o Senhor não responde às suas petições, porque eles não têm se deleitado no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do coração. Parece que é uma obrigação vir para a casa de Deus. Vamos evangelizar. Quer não, pastor, quer não. Está chovendo, mês de julho, não vou. Vamos para a consagração. Não, a cama é mais confortável. Vamos para os cultos. Não, Cristo em casa é a nova religião da moda. Eu gosto de Cristo em casa. Tudo é difícil demais. Tudo é um problema para um cristão que olha para Deus e vê como alguém que está constantemente querendo punir o seu povo. O Senhor, Ele quer te fortalecer. O Senhor quer te encher do Espírito Santo. O Senhor quer fazer coisas grandes, quer operar sinais, prodígios e maravilhas. Assim eu creio. Ele não mudou. Ele não mudou. A questão é, você crê nesse Deus? Você crê nesse Deus ainda? Ou ficou no passado? É como se nós pudéssemos ouvir, que cansaço é isso? Cansaço culto, cansaço vir para casa, cansaço servir, é cansativo, é pesaroso. Nós conseguimos quase que ouvir na expressão dos rostos de alguns irmãos a dificuldade que é se disponibilizar para o reino de Deus. E Mateus 15:8 vai afirmar: este povo honra-me com os lábios, mas o meu coração está longe de mim. Quantos estão abrindo as bocas para louvar nos momentos de louvor, momento abençoado como esse? Glória a Deus, maravilha, mas Deus está vendo o teu coração. Deus, Ele olha para o teu coração e para o meu coração. Não adianta querer esconder ou fantasiar algo do qual você não está vivendo com o Senhor, porque Ele sabe exatamente qual é a sua predisposição para servi-lo, para honrá-lo, para engrandecer o nome dEle. Quando as coisas chegam a esse ponto, meus amados, um cristão ele se torna um servo inútil. Pois quem pode fazer um trabalho que detesta tanto? Forte essa citação, né? Detesto, que é difícil, é pesaroso para mim. Como? Como que Deus irá operar em nossas vidas e através de nós se é tão pesaroso? Se nós vemos apenas o problema e não vemos a solução em Cristo. O serviço, então, forçado, ele não é desejável. Deus, ele não deseja escravos forçados para honrar o seu trono. Ele espera de cada um de nós escravos da orelha furada. Nós somos escravos do Senhor, mas nós somos livres do pecado. Nós somos escravos do Senhor, mas que maravilha é servir a este Senhor. Ou você quer voltar a servir ao seu antigo Senhor? Aí é com você. A terceira observação que eu faço a respeito desse servo inútil é que ele não pensava de si mesmo como um servo inútil. Olha que interessante. A pior visão que uma pessoa pode ter a respeito de si mesmo é uma visão errada a respeito de si mesmo. Ela se achar que ou é boa demais, né? E geralmente a gente pensa assim. Pensamos e reputamos sobre nós justiça demais, honra demais, relacionamento demais, disponibilidade demais. Este servo inútil, ele olha para si e ele não se enxerga como servo inútil. Ele é como se ele não estivesse fazendo absolutamente nada de errado para o seu Senhor. Ele tinha uma visão distorcida. Ele não se preocupou ao se direcionar para o seu Senhor. Senhor, me perdoa. Olha aqui, o Senhor me deu um talento. Eu estou devolvendo esse um talento. Olha, eu peguei uma chikungunya, eu tive febre, eu tive Covid, aí eu não tive condições de trabalhar enquanto o Senhor saiu, se ausentou da terra. E agora eu só tenho esse mesmo talento. Ele não tem essa postura. A postura desse homem é simplesmente chegar e dizer, está aqui o que o Senhor me deu.
Ele não olha para si e diz assim: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, muda essa minha situação. É como se ele estivesse em uma posição de autoconfiança. E vai dizer sem tremer: aqui está o que é teu. Importante também ressaltar que este servo inútil, ele recebe esse talento, ele cava um buraco e ele guarda. Ele esconde aquele talento. Esse servo, é bem verdade, ele não era um ladrão. Ele não estava trabalhando para um enriquecimento ilícito. Ele não estava preocupado com as suas realizações. Precisamos reconhecer isso. E nisto, este servo inútil, muitas vezes, agiu melhor do que muitos cristãos hoje. Porque tudo o que granjeia, tudo o que trabalha é para a sua realização pessoal. Tudo o que empenha esforço e dedica a sua energia, a sua inteligência, a sua capacidade, é para a sua realização pessoal, nunca para a casa de Deus. Este servo inútil, ele estava agora guardando aquele talento, mas ele não estava trabalhando para si, ele simplesmente guardou. E quantos estão simplesmente dedicando tempo, energia, capacidade, talento que Deus confiou? Consegue tudo para a sua vida e para os seus, mas para Deus o coração está fechado. Muitos então enterram o problema, escondem o seu talento e perguntam sem constrangimento algum: o que mais você quer? Falando para Deus. Deus é tão exigente a ponto de esperar que eu lhe traga mais do que Ele me deu? Reflitamos sobre este comportamento. O segundo veredito que eu gostaria de trazer nesta noite para a nossa reflexão é o veredito da auto-humilhação. Para isso eu preciso fazer uso de uma outra passagem, para trazermos a aplicação não do mérito da obra, mas da consciência que mesmo obedecendo é o Senhor que realiza por nós. Lucas capítulo 17, versículo 10. Se você puder abrir a sua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Qual é o contexto dessa parábola? Estes homens, eles foram chamados para trabalhar igualmente pelo seu Senhor. Quando ele retorna dos seus afazeres, o seu Senhor então pede que eles preparem a refeição e continuem trabalhando em favor do seu Senhor. E eles não olham para aquela situação e dizem a si mesmos: nossa, ele não vai nem reconhecer o que eu fiz. Nossa, ele não vai nem bater um aplausozinho porque eu consegui fazer isso tão bem feito. Nossa, ele não vai nem me reconhecer, me convidar para se assentar com ele à mesa e participar deste momento tão especial. Pelo contrário, eles vão afirmar: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Este é o veredito de homens que trabalharam uma labuta inteira de um dia. Chegaram ao final deste dia e ao invés de advogar ao seu favor e apresentar as obras, eu só fiz o que me era possível, o que me cabia. Eu só fiz a minha parte. Não passo de um servo inútil. Eu não passo de um servo inútil. Então, os seus serviços eram devidos. Portanto, o seu mestre não os elogia. Seu mestre não está elogiando porque o serviço que eles realizavam era aquilo para o qual eles foram contratados para fazer. O Senhor te chamou para fazer uma obra, amém? O Senhor te chamou para trabalhar na seara do Senhor. Muitas vezes nós estamos preocupados demais com a aprovação de terceiros.
Muitas vezes nós estamos preocupados em receber reconhecimento. Muitas vezes nós estamos preocupados com o que pensam ao nosso respeito. Muitas vezes nós estamos correndo atrás dessas questões. Quando nós trabalhamos, mesmo quando nós trabalhamos, nós não passamos de servos inúteis. Estamos fazendo apenas o que Ele mandou nós fazermos. É como se na palavra não houvesse Provérbios, capítulo 27, versículo 2. Deixe que os outros te louvem. Nós muitas vezes então queremos ser louvados, queremos ser reconhecidos. E aqui eu não estou anulando a questão individual que nós precisamos ter do reconhecimento, mas eu estou falando da obra para o Senhor. A palavra do Senhor vai afirmar que a tua mão esquerda não saiba o que a direita faz. A palavra vai afirmar que quando nós vamos orar, nós precisamos então fechar a porta do nosso quarto. A palavra vai falar também que quando eu vou dar esmolas, quando eu vou jejuar, não faça para ser percebido. Você não precisa trabalhar para ser percebido. Eu e você precisamos trabalhar porque é isso que é devido ao Senhor. Nós devemos isso a Ele. O serviço no reino não é um pagamento de algo que o Senhor então vai nos dar ainda. Não, Ele já realizou na cruz do Calvário. Tudo que Ele havia de fazer, Ele já fez para com as nossas vidas. Portanto, nós então somos servos inúteis quando apenas nós fazemos aquilo que Ele nos manda fazer. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18, o apóstolo Paulo então vai dizer: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Coisa maravilhosa é receber o louvor do Senhor. Porque o louvor do Senhor, ele é perfeito. A honra do Senhor é perfeita. Nós sabemos que não vem com bajulações, não vem com segundas intenções. Quando Deus olha para Daniel, filho amado, a mesma descrição que fala para o Senhor Jesus Cristo. Você já pensou que é Deus olhar para você e dizer: este é o meu filho amado, esta é minha filha amada? Portanto, nós precisamos buscar receber do Senhor e não das pessoas. Então, de que forma nós podemos ter sido úteis a Deus? Se ofertarmos a Deus os nossos bens, será que nós temos sido úteis? Também. Mas entendamos uma coisa: como eu posso enriquecer ao Deus que é dono do ouro e da prata? Se nós entregarmos as nossas vidas com total devoção, como os grandes missionários, como os homens e mártires do Senhor, o que é isso? Para a glória dele que enche os céus e enche a terra. Como pode um homem pôr seu Criador então sobre a obrigação para com ele, como se Deus estivesse agora contra a parede? Agora o Senhor tem que fazer. Não vê a minha história, não vê o que eu já realizei, o Senhor tem que fazer. Os discípulos em determinado momento, eles falaram: Senhor, o que é que nós vamos receber? Deixamos tudo, casa, famílias, bens, riquezas. Não se preocupe, vocês vão receber nesta terra e no porvir. Não se preocupe com as realizações. Não se preocupe aonde Deus ele vai te levar, porque se Ele tem algo a realizar, Ele vai fazer. Precisamos então descansar o nosso coração no Senhor. Então expressar uma atitude correta, como o rei Davi afirma no Salmo 16, versículo 2: Tu és o meu Senhor, não tenho outro além de Ti. O Senhor me completa, o Senhor é o meu tudo, o Senhor é a minha felicidade, o Senhor é a minha alegria. Por isso eu suporto todas as coisas. Para mim tanto faz ter ou não ter, eu suporto todas as coisas, porque o Senhor ele me completa. É isso que nós precisamos buscar em nossas vidas. É isso que nós precisamos então trabalhar para sermos esses servos que estão buscando, estão trabalhando, entendendo, por mais que você faça, por mais que eu faça, isso não é um pagamento pela sua salvação. É apenas uma expressão de gratidão. Você é grato a Deus? Eu sou grato a Deus.
Não quero colocar um peso sobre a igreja que eu mesmo não estou fazendo. É uma reflexão que cada um de nós precisamos ter em especial em um dia de ceia como este. Como tem sido a nossa atitude diante de tão grande salvação. Então, qualquer serviço que possamos render-lhe é uma questão de débito da outra parte. Será que Deus tem dívida conosco? Será que Deus tem alguma dívida com você, pelo que você tem realizado, pelo que eu tenho realizado? Absolutamente não, nós não temos crédito de ter pagado as nossas dívidas. Cristo pagou a tua dívida diante de Deus. Tetelestai, está quitado. Glória a Deus. Ele pagou de uma vez por toda todo o nosso escrito de dívida. E agora nós podemos viver em liberdade e ousadia de vida, porque Ele fez isso na cruz do Calvário. Não é pelo que você faz, não é pelo seu tempo dedicado a esta casa de oração, mas ao mesmo tempo nós precisamos servir ao Senhor aonde Ele nos colocou. Ao mesmo tempo em que eu preciso entender que não é mérito meu, não é pelo que eu realizo que o Senhor vai me recompensar, mas ao mesmo tempo eu preciso compreender o que eu vou fazer. Deus me salvou, não tem nada que eu possa realizar. Ele me livrou da condenação do inferno. O que eu vou responder a Ele? Responda com amor, responda com serviço, responda com disponibilidade. É isso que Ele espera de cada um de nós. Aleluia. O Salmo 100, versículo 3 vai afirmar: sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele quem nos chamou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se nós podemos expressar que amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Se nós podemos realizar algo, é porque Ele já trabalhou em nossas vidas. Portanto, nós precisamos compreender que até aquilo que nós fazemos é porque o Senhor já nos deu. Antes Ele nos deu para que nós pudéssemos devolver a Ele. A glória é sempre dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não é para a glória humana, não é para demonstrar o seu desempenho diante dos homens. Não se preocupe com isso. O Senhor olha para ti, olha para mim, e Ele sabe as obras das nossas mãos, e o nosso serviço no Senhor, ele não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A obra que você realiza para Deus, com o seu coração, com motivação correta, ela não é vã. Não é vã. Aleluias. O terceiro veredito, então, que eu quero trazer nesta noite é o veredito da graça. Começa-se com um veredito de juízo, passa por um veredito, então, em que nós precisamos nos humilhar diante do serviço, diante dEle, com todo o coração, com disponibilidade, mas existe o veredito da graça para mim e para a tua vida. Você crê nisso? Existe além dessas questões que nós vemos. Muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar é o que o Senhor tem reservado para cada um dos seus. A palavra de Deus vai afirmar em Mateus 25, 21. Volte a sua Bíblia, em nome de Jesus. O seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Aleluias. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Pensemos agora aqueles que trabalharam de forma com muito esforço, com toda a dedicação, e agora eles não ouvem de homens, de pastores, de líderes, mas ouvem do próprio Senhor a resposta, um veredito a respeito daquilo que foi executado nesta terra. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Conscientemente, esse homem fez o seu melhor no pouco. Aquele que tinha recebido 3 talentos. Ele fez o seu melhor. Faça o melhor para Deus. Entregue o seu melhor. Faça com excelência. Acho que é o pastor Josué Gonçalves que vai afirmar: na excelência não existe arrependimentos. Quando nós nos dedicamos a fazer algo com excelência para o Senhor,
nós não temos do que nos culpar. Senhor, vai até aqui a minha capacidade. Se é ajeitar uma parte estrutural, se é louvar, se é pregar, se é orar, se eu busco fazer com excelência para Ele, o Senhor então está contemplando tudo isso, porque Ele se agrada daqueles que estão trabalhando de todo o seu coração. Perceba também que o mesmo elogio que é feito para o homem que recebeu 5 talentos, é o mesmo elogio que é feito para o que recebeu 3 talentos. Logo, diante do Senhor, não importa se você é um Billy Graham ou se você é um pregador de rua. Vinde benditos do meu Pai, entra na seara do Senhor, vem para as bodas do Cordeiro. Não importa o tamanho da obra que você fez naquele grande dia, nós receberemos a mesma recompensa. Receberemos o mesmo veredito da parte do Senhor e participarmos então da comunhão com Ele de eternidade a eternidade. O elogio foi o mesmo. Muito bem, servo bom e fiel. Como será maravilhoso esse precioso dia. Um dia em que nós ouviremos do Senhor: vinde bendito do meu Pai, entra no descanso do meu Senhor. Quando nós ouvirmos do próprio Senhor Jesus falando a cada um de nós esta maravilhosa sentença, esse maravilhoso veredito, aonde nós não teremos mais dor, sofrimento, choro, angústia, nada mais nos afligirá, porque nós estaremos diante do Senhor. O Senhor não vai negar elogio por causa da sua capacidade. Aleluia. Senhor, mas eu não sei falar. Moisés vai advogar a respeito disso. Eu não sei falar, a minha língua é pesada. E o que Deus responde para ele: não fui eu que fiz o mudo, não fui eu que fiz o surdo, não fui eu que fiz o cego. O que é que você está olhando para você e achando que é pequeno demais? Você pode ser e tem que se ver como pequeno, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Maior é quem está em nós do que quem está no mundo. Ele então irá olhar para cada um de nós, é sobre a minha e a tua fidelidade, e não aquilo que eu realizo, pela quantidade de talentos que eu tenho, mas é pela fidelidade que cada um de nós então teremos para com o Senhor. O Senhor não verá as obras das tuas mãos e terá uma recompensa diferenciada, pelo contrário, mas se você está servindo de todo o coração, nós então ouviremos da parte do Senhor esta mesma sentença. E tudo Ele realiza por causa da sua maravilhosa graça, da sua bondade, da sua expressão de amor. Tudo que nós fazemos então, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O nome de Deus irá ser glorificado em tudo o que nós fizermos para o Senhor. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Aquelas pessoas que ouvirem esse veredito da parte do Senhor, elas não farão conta do que realizaram aqui na terra. Lembremos o que o Senhor Jesus vai falar em Mateus 25:35. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Nem se lembra aquilo que realizou, porque não está preocupado em ser visto, está preocupado apenas em agradar ao Senhor. Que alegria, meus amados irmãos, esse maravilhoso dia, onde nós escutaremos do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. E pouco significará as acusações aqui na terra. Pouco terá valor aqueles que se levantaram contra nós. Pouco vai importar aqueles que não acreditaram que Deus poderia fazer, porque a sentença, o veredito de Deus é maior do que a sentença e o veredito dos homens. Isso não fará sentido para nenhum de nós. Sem qualquer orgulho, então, nós receberemos do Senhor a bendita recompensa. Concluindo, meus amados irmãos, precisamos seguir em frente. Sigamos em frente no serviço. Não pensemos então em descansar até aquele glorioso dia. O dia que se chama hoje é o dia que o Senhor fez. Trabalhemos com todo o nosso coração, com toda a nossa entrega, com motivações que venham agradá-lo. Sirvamos ao Senhor com todas as nossas forças,
com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Façamos mais do que os fariseus que esperavam a salvação pelas suas obras. A salvação é pela graça por meio da fé. Os fariseus então queriam e esperavam pelo que eles faziam, mas nós sabemos o Senhor então realizou. Façamos mais que os irmãos, os líderes, os pastores esperam de cada um de nós. Quando nós tivermos feito tudo, depositemos então aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele irá então dar a recompensa a cada um de nós. Iremos então responder ao Senhor: eu não passo de um servo inútil, mas nós receberemos do Senhor aqueles que forem fiéis, com humildade, com lealdade, com ardor. Muito bom, servo, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Há muito o que se fazer, e o Senhor espera de cada um de nós a atitude e o comportamento de trabalhar para que o reino dele então cresça. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Só você sabe como tem sido o seu serviço ao Senhor. Se você se enquadra na primeira categoria de um veredito duro, de um serviço inútil diante da casa de Deus, é palavra do Senhor. Nós sabemos o que nós podemos fazer e aquilo que nós não fazemos. Sabemos também dos talentos que Ele nos confiou e quantas vezes nós estamos enterrando esses talentos. O Senhor vai pedir conta de mim e de você. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Oremos em nome de Jesus. Pai, diante da Tua presença eu quero bendizer o Teu nome, engrandecê-lo, Senhor, porque só Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Diante de Ti nós queremos clamar por misericórdia para com cada um de nós. Tenha misericórdia, tenha misericórdia. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Trabalha para gerar em nossas vidas essa atitude de enxergar em nós mesmos que mesmo que eu realize obras para o Senhor, não é por causa disso, mas é porque o Senhor trabalha em nós, o Senhor opera em nossas vidas, o Senhor está realizando, nos aperfeiçoando, e nós sabemos, ó Deus de poder, que naquele precioso dia nós receberemos a recompensa do Senhor. Nos ajuda a ter essa compreensão e a nos disponibilizarmos cada vez mais para o serviço, e não reclamarmos, e não questionarmos, mas dizermos como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Em nome de Jesus. Amém? Ministério de louvor. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se existe alguém em nosso meio que veio a convite, ou então o Espírito Santo trouxe. E se você, de alguma forma, entendeu essa mensagem e não quer ouvir a sentença que foi dita, aquele servo inútil, que afirma o seguinte: lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor, Ele tem perdão para as nossas vidas. Se existe alguém em nosso meio que ainda não se aliançou com Ele, e que você quer nesse momento se aliançar com o Senhor, viver debaixo da bênção do Senhor, vendo o Senhor agir, confiando talentos, habilidades, dons, para que o nome dEle seja glorificado. Nesse momento eu gostaria de lhe convidar para orar pela sua vida. Existe alguém em nosso meio? Alguém que está aqui, ouviu a palavra, entendeu a mensagem, você é um pecador, você precisa de Cristo urgentemente. Se não existe, nós vamos entoar um cântico então ao Senhor. Amém? Antes da ceia eu já peço aos diáconos, e na verdade eu convido a minha esposa